Boa noite, amigos. Nós estamos em Santa Catarina, Florianópolis, ao vivo na internet, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo, hoje é 29 de janeiro de 2014. Bem, amigos, iniciando a nossa reunião, vamos mentalizar a presença, o auxílio das energias superiores, das energias fraternas, amorosas, pacificadoras, de nossos amigos da dimensão extrafísica, nossos amigos espirituais que nos acompanham, nos intuem, nos apoiam, e que tenhamos uma noite de conversa bastante produtiva e que as energias aqui produzidas possam ser utilizadas pela equipe espiritual de uma forma a beneficiar outros que necessitem dessas emanações fluídicas. Boa noite a todos, está iniciada a nossa reunião. Bem, hoje nós temos um convidado também, que é o Dr. Júlio Welser. Para quem não conhece, ele é médico, cirurgião plástico, tá? Estudioso da doutrina espírita, dos fenômenos espirituais. Já tem 3, o quarto não saiu ainda, não? Ainda não. Não. Tenho 3 livros publicados, livros belíssimos. Esses livros, inclusive, temos, Dr. Júlio, aqui, nós temos aqui no ICEF, na livraria, tá? Quem quiser depois manusear para conhecer, né? E o Dr. Júlio hoje vai bater um papo conosco. A reunião é interativa, as perguntas são bem-vindas e necessárias para que na tela pequena, tem alguém que uma vez disse o seguinte: na telinha pequena até o Divaldo cansa. Então, por isso, as perguntas elas dinamizam, as perguntas facilitam as pessoas a prestar mais atenção em casa, naquela telinha pequena, né? Então, por isso, é interessante que existam perguntas pela internet e também dos presentes aqui. O tema de hoje como é que se intitularia o tema? A teoria da mente imortal. A teoria da mente imortal. São conceitos científicos. Então, eu vou pedir para minha neta, a Sara, que está do lado da minha outra neta, que é a Beatriz, eu ia dizer Bia, mas é Beatriz, né? Que está ali também, né? Então, Sara, você poderia ler a primeira questão para o Dr. Júlio? A questão é: o que é a realidade? Bem, então, antes de passar a palavra para ele, vocês vejam que vamos falar sobre teoria da mente imortal, mas há uma pergunta interessante: o que é a realidade? Né? Então, colega, fique à vontade. Obrigado. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje talvez não seja bem direcionado para um assunto puramente espiritual. É porque, na verdade, a gente acostumou a separar algumas coisas. Então, vamos falar de espírito, vamos falar de alguma coisa espiritual, nós vamos ou no centro espírita, na igreja, independente do que seja. Vamos falar de estudos científicos, então nós vamos para a universidade, para a faculdade, para o colégio, enfim. Mas as coisas não precisam funcionar necessariamente dessa forma. O vínculo que os dois têm já são nítidos, e é esta a intenção da teoria da mente imortal, dentro da nossa realidade. E é por isso que, na verdade, esse é o tema do 4º livro, que deve estar saindo daqui a pouco, mas que eu direcionei para esse foco, criei essa teoria da mente imortal, justamente para que, dentro de uma visão científica, a gente pudesse explicar, conciliar fenômenos que não se encaixam dentro de um empirismo, dentro de uma visão cartesiana. Então, a primeira pergunta: o que é a realidade? Então, o primeiro ponto é:
se nós formos descrever o que é a realidade, é diferente de uma pessoa para outra. É diferente para um espiritualista e para um materialista. Mas o que é o conceito básico para todos? Tudo aquilo que os nossos órgãos sensoriais, os nossos sentidos, conseguem captar, nós chamamos de realidade. O que nós vemos, ouvimos, sentimos o gosto, o cheiro, a audição, né? Então, isto é a nossa realidade. Só que ela era muito mais bruta há algumas centenas de anos atrás, porque era restrito à distância visual, à distância auditiva, que a gente poderia captar as ondas que os nossos sentidos podem captar. De um tempo para cá, pouco mais aí de 100 anos, nós começamos a criar dispositivos, aparelhos que ampliaram a nossa captação, a nossa percepção do que é a realidade ou não. Então, até um tempo atrás, não existia o microcosmos, ou seja, bactéria, vírus, isso não existia. Ninguém tinha nem ideia. E corria o risco de se falar que existisse, ia para a fogueira. Então, não existia e pronto. As estrelas, só quem utilizava eram os romancistas. Faziam as suas poesias, só. Era a lua, as estrelas e pronto. Com o tempo, com a criação de lentes, já no século XIX, a gente criou aparelhos, o microscópio, o telescópio. Então nós tivemos uma ampliação da nossa realidade. Então o mundo microscópico não fazia parte da nossa realidade há 200 anos atrás. Hoje já faz. Então a nossa realidade, a forma com que nós vemos o nosso mundo em volta, ela está mudando. Está mudando o tempo todo. Só que nem em todos os momentos a gente consegue captar essa diferença. Então, por exemplo, tem as ondas de rádio. As ondas de rádio nós não conseguimos captar. Elas estão cruzando o espaço todo. Mas hoje à noite, na hora do jogo, a gente vai pegar e vai parar na frente de um aparelho que capta ondas de rádio. E ele consegue unir essas ondas em som e imagem. E é por isso que a gente consegue ver. Ele transforma uma realidade invisível, que é a onda de rádio, que a gente não consegue ver nem ouvir, em imagem e som que a gente consegue. Mais uma vez, a gente está ampliando a nossa capacidade visual. Uma coisa que também não existia há pouco tempo. Outra coisa, que já está no primeiro livro, ou seja, já tem 7 anos que foi lançado o primeiro livro. Não, desculpa, faz 5 anos que foi lançado o primeiro livro e que já foi colocado sobre a diferença de ondas, ou seja, as ondas que nós dissemos visuais, ou seja, tudo aquilo que a gente pode ver, é tudo aquilo que sensibiliza a nossa retina. Tudo que reflete luz, a gente consegue ver. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, vai ficar um ambiente completamente escuro, não vai ter reflexão de luz, a gente não vai ver nada. Só que isso dentro de uma faixa visual e que a gente consegue ver. Abaixo dessa faixa, que é muito pequena, dentro de todo o espectro de luz, a gente consegue ver. Fora, para baixo ou para cima, não. Então, o exemplo, por isso que eu pedi o controle remoto, é que eu vou pedir para o Dr. Ricardo dar uma olhada na pontinha dessa luz aqui e ele me diz se está acesa. Está apagada. Mas se eu apontar para lá, vocês vão ver que a luzinha está acendendo. Acendeu aí? Tá? Então, ou seja, quem está assistindo na TV, no computador agora, viu a luz acesa. Mas quem olhar para a luzinha aqui, do pessoal que está na sala, vai ver que ela não está apagada. Vai ver que ela está apagada. Se olharem no vídeo, ela está acesa. O que quer dizer isso? Que essa luz é um LED de infravermelho.
está fora do nosso Campo visual. espectro de luz visível. É exato, espectro de luz visível. Tá? Então, como ele está fora disso, a gente não consegue perceber. Há um tempo atrás isso seria mágica, e nesse momento eu estaria indo para a fogueira porque eu fiz uma coisa muito má aqui também. Mas isso agora faz parte da nossa realidade. Nós estamos trabalhando com uma coisa invisível. Então a nossa realidade está mudando. Mas é só a nossa realidade que está mudando. Nós estamos sendo cada vez mais capazes de criar aparelhos que podem reconhecer outras ondas de energia. E aproveitando rapidamente, só para fazer um vínculo que a gente vai fazer no futuro, nós somos espíritos. Somos ondas também individualizadas. Ou seja, daqui a um determinado tempo, seremos capazes de receber, captar essas frequências vibratórias, porque ela é muito mais sutil que a grosseira luz infravermelha que agora nós conseguimos captar, utilizar. Então vai demorar muito tempo, mas com o avanço da tecnologia, a nossa realidade vai se ampliando e em breve o ser espiritual não vai ser mais holístico, mágico, de outra dimensão ou qualquer coisa nesse sentido. Numa sala, em planetas mais evoluídos, se nós colocarmos um telão de captação de imagem de muito baixa frequência, nós estaríamos vendo todos os encarnados e todos os desencarnados assistindo a palestra. Como isso não é possível, porque a nossa fração hoje não consegue captar tudo, a gente só está vendo quem está dotado de um corpo físico. Bem, tem uma questão da internet? Vamos lá. Bom, a questão é do Erivaldo Passos, de Niterói. Ele pergunta: por que essa preocupação em colocar na fogueira as novidades científicas, especialmente no passado? O Erivaldo Mário dos Passos, ele é um engenheiro químico, foi meu amigo de infância, e continua amigo, claro, mas na infância nós tivemos muito tempo juntos. Nós morávamos em Itajaí, Santa Catarina, né? E o Erivaldo então trouxe essa questão muito interessante, né? Que pode repetir a pergunta mesmo, Sara? Devagarzinho, né? Por que essa preocupação em colocar na fogueira as novidades científicas, especialmente no passado? Bom, o que você acha? Na verdade, no passado, a nossa consciência era bem restrita a o que não fosse escrito dentro de uma religião, dentro da Bíblia, por exemplo, no caso do catolicismo, que era quem levava a maior turma para a fogueira, não era de Deus, ou seja, só era de Deus o que estava na Bíblia. Então, isso assim, é lógico, tem muitas variantes nessa resposta, mas eu estou levando para um lado bem rápido para que a gente possa responder. Então, nenhuma necessidade de manter o poder, que isso existe até hoje dentro de todo tipo de religião, a necessidade de manter o poder. Qualquer novidade, por menor que seja, que entre dentro de um centro espírita, de uma igreja evangélica, católica, independente do que seja, taoísta, sikista, budista, independente, a novidade não é aceita. Não inicialmente. Ela vai ter que ser muito bem sedimentada para que seja aceita. E antes de ser aceita, ela vai para a fogueira. O que é o vai para a fogueira? Não precisa ir para a fogueira naquele fogo de verdade, mas vai para a fogueira na crítica. Vai para a fogueira em que as pessoas relutam em aceitar. Para quê? Para que
aquelas pessoas que estejam, por exemplo, há 50 anos falando a mesma coisa dentro daquele grupo, se entrar uma novidade, o risco de perder o poder de saber todo aquele conteúdo é muito grande. É uma exposição muito grande. Então é muito mais fácil relutar, e isso vai fazer com que essa informação só entre no futuro. De certa forma, tem um lado positivo, porque impede que qualquer coisa prejudique aquilo que já está bem estabelecido também, bem sedimentado. Inclusive, o Kardec ele passou um critério muito interessante para as novidades, né? Ele colocou o seguinte, um critério que ele chamou de critério trino. Então, algo para que seja aceito e incorporado como uma realidade, uma informação espiritual, conhecimento, uma técnica, precisa estar apoiado em três referências muito claras. Primeiramente, racionalidade, ou seja, aquela informação dada por aquele espírito, ou aquela técnica desenvolvida por um espírito encarnado, por exemplo, né? Ela é racional, ela é lógica, é inteligente. Então, racionalidade é o primeiro critério que o Kardec nos recomenda. Então, se algo não for absolutamente racional, a gente já deve deixar de lado. Segundo critério, além da racionalidade, é a universalidade, ou seja, aquela informação não deve, para ser aceita, vir por um único médium ou por uma única fonte de pesquisa. Então, aquela informação deverá vir por vários médiuns diferentes, reconhecidos, trabalhadores, né? Para que isso seja associado à questão da lógica. E o terceiro critério é a utilidade. Então, racionalidade, universalidade e utilidade. Essa nova informação soma, traz crescimento, ela adiciona algo ao nosso espírito, né? Então, unindo essas três características, algo pode ser analisado e oportunamente incorporado aos conceitos, aos conhecimentos, à vivência dentro da doutrina espírita. Então, como disse o Dr. Júlio, é claro que existe no nosso inconsciente sempre o receio de quebrar paradigmas, de quebrar coisas definidas, estabelecidas, sólidas, que nós já conhecemos e sabemos. Então, nós aceitamos a reencarnação por dezenas de motivos. Então, se vem alguém dizer assim, olha, eu recebi uma mensagem que não existe reencarnação. Então, vamos ver se é útil, se é lógico, se vem por uma série de médiuns que vinham falar isso, né? Então, funciona mais ou menos assim, né? Bem, mas seguindo a pergunta aí, Sara? O microfone está à mão? Isso. É uma pergunta lá. Existe um equipamento, se não me engano, a abreviação dele é CEL, captador de energia eletromagnética. E esse equipamento ele serve para medir, para avaliar a recepção e a perda de recepção de certos equipamentos, como de sinal, né? Como televisão, televisores, rádios e etc. E ele é muito sensível e é um aparelho que já se usa hoje. E eu vi num desses programas dessa TV fechada uma situação, né, em que chegava um médium numa dessas casas que se diziam assombrada e que de fato já tinha havido umas tragédias no fundo, no porão desta casa,
E os donos se queixavam que existia barulhos estranhos e até abandonaram a casa. Depois vieram outros donos, também fizeram isso aí. Isso dentro dos Estados Unidos. E ele pegou esse médium, esse estudioso de espíritos, ele levou esse equipamento na casa e, conforme o lugar que ele se situava da casa, o sinal, né, de talvez a presença de um espírito, porque ele considera como um espírito também, como foi falado aqui, como ondas eletromagnéticas, né, só que de diferentes valores, né, e talvez assim captados com equipamento mais sofisticados, mais adequados, né? Então eu gostaria de saber se vocês conhecem dentro do espiritismo, né, alguns grupos que já estão estudando estão usando esse tipo de técnica. Desculpe. Eu conheço pessoas que estão trabalhando com transcomunicação, mas desconheço assim, algum aparelho que tenha sensibilidade para que possa captar as ondas, as frequências bioeletromagnéticas, que seriam as nossas, na frequência que elas estão. Então eu acredito que para isso vai demorar muito, mesmo porque nós ainda não estamos preparados, e a tecnologia ela acompanha a capacidade do grupo. Então, de certa forma, aterrorizaria um grupo muito grande se em algum momento se criasse um aparelho que pudesse captar essas ondas, porque nós temos muitas entidades, muitos espíritos ainda de baixa frequência, muito próximos de nós, e isso ia causar problema. Então, assim, nós não estamos prontos ainda para essas captações. É curioso o seguinte, porque nesses programas, pelo menos que eu assisti de passagem, eles colocam um aparelho e dizem, tem um espírito aqui. O que me causa uma certa espécie, porque tem espírito em qualquer lugar. Não há lugar onde não tem espírito. Você vai no supermercado, tem dezenas, centenas de espíritos desencarnados transitando no supermercado. Se você vai a campo de futebol, tem milhares de espíritos assistindo o jogo. Espíritos desencarnados. Então, o que eu não consigo compreender é que eles colocam um aparelho e dizem, olha, descobri aqui, tem um espírito. Então, eu acho que não vi muito sentido disso. Não nego que possa existir, não sou contra as pesquisas, pelo contrário, aqui no Instituto de Cultura a gente é a favor de todas as pesquisas. Nós temos pesquisa aqui de transcomunicação com aparelhos aqui no próprio ICEF, né? Está se começando há algum tempo, já há alguns anos, mas esse aparelho que vai no local e identifica que tem um espírito aqui, eu não consegui perceber bem o sentido, porque tem espírito em qualquer lugar, né? Mas é algo que que vai desenvolver muito, vai crescer muito e vai aperfeiçoar, não resta dúvida. Talvez ele tenha. Que tipo? Como é? Uma coisa, tem, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós somos espíritos encarnados. Então, se a gente criar um aparelho que capta espírito, o primeiro som é o nosso. Então, se ele fizer pip, 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 a hora que vem um espírito, a hora que conectou o fiozinho para testar, já tem que disparar, porque nós somos espíritos. Então, mas só para salientar, segundo as teorias espíritas, né, até já comprovado, a frequência do espírito varia de acordo com a sua maior ou menor elevação. Com certeza. Né? Os espíritos menos evoluídos estão em menor frequência. Sim. Né, com a frequência menor, frequência de onda menor, e os espíritos mais evoluídos com frequência de ondas maiores. Mesma coisa conosco aqui também, espíritos encarnados, vivos, ditos, né? Extremamente violentos e agressivos, têm uma frequência mais baixa, né? Uhum. Mas sigamos, então? Enfim, a segunda pergunta é: em que se apoia a teoria da mente imortal? Bom, vamos entrar então na base, e isso é
bem importante para que nós saibamos quem somos. Primeiro, a teoria da mente imortal, o nome, a mente imortal. O que quer dizer isso? Nós somos as mentes imortais. Então, a teoria da mente imortal é a teoria que explica quem somos nós, de onde viemos, como surgimos, o que somos. Então, em que se apoia? Ela se apoia no fato de que nós somos nuvens de magnetismo em resposta à eletricidade dos nossos corpos. Depois eu vou explicar com mais tranquilidade. Mas ela se apoia nos trabalhos científicos de bioeletromagnetismo, desde os tempos de um cientista chamado Ørsted, que começou com os trabalhos de eletricidade e descobrindo como que funcionava a eletricidade e o magnetismo, utilizando fios de cobre, modificando em função do fluxo da energia elétrica o campo magnético. Isso em 1820. Então, de lá para cá, o estudo do magnetismo, posteriormente do biomagnetismo mais recentemente, faz com que hoje nós tenhamos trabalhos, como por exemplo, um trabalho na Universidade Federal de Uberlândia, em que eles fazem um mapeamento magnético dos neurônios corticais, ou seja, do córtex cerebral. Olha como é específico. Nós temos aparelhos hoje que, ao invés de eletrocardiograma, ele faz um eletromagnetograma, ou seja, ele mede o campo magnético das células do coração. Então, o magnetismo está se ampliando. Isso chama-se biomagnetismo. Bio de vida e o magnetismo de física. Então, veja que nós estamos conciliando essas duas coisas. Então, existem vários trabalhos mostrando que isso é física. Onde há um fluxo contínuo, existe magnetismo, gera-se magnetismo. Nós temos, por exemplo, a impressão magnética dos CDs a partir de eletricidade. Nós temos informação, nós temos aparelhos que reconhecem a impressão magnética e depois eles não distribuem, eles mostram a imagem, o som e tudo em função dessa impressão magnética. Então nós estamos aprendendo a reconhecer esse magnetismo. Tá? Então a teoria, nesse livro, ela tenta, do começo ao fim, utilizar argumentos de trabalhos científicos o tempo todo. Para quê? Para que esse seja o argumento base. A força da teoria está na parte científica. Só que ela, de certa forma, eu acabei colhendo fatos, evidências, que tiveram uma força tão grande que começou a acumular outros pontos de vista, espiritualistas, espíritas em si, bem objetivo, de ufologia, de comportamento, ou seja, psicologia, psiquiatria, independente. Então tudo tem uma razão dentro disso. Tanto que o final do livro são capítulos em que é colocado a mente imortal na psicologia, um capítulo só para isso, a mente imortal na psiquiatria, a mente imortal na ufologia, a mente imortal em várias áreas, inclusive numa das áreas que tem a teoria das cordas, supercordas agora, que é recente, não foi nem comprovada ainda, mas que tem uma força muito grande e se complementa com o que nós não só pensamos, mas como já tem nos livros de Kardec, com mais de 150 anos aí. Uma pergunta, Júlio. O Séforos, ele está assessorando nesse trabalho também? Não. Não? Não. Esse não. Uhum. Como que funcionou? Os primeiros 3 livros... Vamos explicar para eles quem é o Séforos, para o público, talvez. Sim. Né? Séforos foi o mentor espiritual dos primeiros 3 livros da trilogia Evolução. Essa orientação, a base de reconhecimento de como que funcionava, foi todo dada
por esse espírito chamado Céfalos. De certa forma, como se fosse um mestrando ou doutorando que tivesse o seu orientador. Eu diria assim, não tão longe, doutorando, mas assim... mas de qualquer forma, orientou o trabalho dos 3 livros. Eu não posso dizer que não está tendo orientação espiritual, porque sempre está em tudo que a gente faz. Qualquer um de nós que resolver, hoje eu vou escrever uma poesia, vai receber orientação, porque vai entrar numa sintonia de escrita e vai receber orientação. Então nós estamos recebendo o tempo todo essa orientação, todos, em tudo que a gente for fazer. Tudo, inclusive as coisas que podem lesar outras pessoas, que a gente chama talvez de negativa ou alguma coisa nesse sentido. Também recebemos orientação negativa para isso. Então tudo depende da frequência mental que nós estamos. Tá? Então a base é isso. Muito bem. Seguimos? Então tá bom. Sim. Qual o conceito de mente? A mente já é um conceito bem definido dentro da ciência, em todas as nossas percepções, as nossas emoções, personalidade, tudo isso ela define o que o cérebro, teoricamente, não poderia arquivar, não poderia, de certa forma, analisar. Isso é um conceito, assim, de uma forma materialista. Os cientistas que acreditam veemente que tudo está no cérebro, eles acreditam que a informação elétrica ela vai formar um conjunto de análise que está em algum lugar do cérebro, mas que não se sabe aonde. Esse é um ponto importante. Se está lá, nós não podemos acreditar nisso. Nós que estamos aqui agora sentados ouvindo a entrevista, a palestra aqui. Porque se estivesse essas informações no cérebro físico, nós não teríamos informações através de Chico Xavier, quando André Luiz contou como que foi sua vida no umbral, como que foi sua vida na Terra e como está sendo nas colônias. Por quê? Se estivesse no cérebro, o cérebro é uma estrutura física. Ela sofre degradação física no pós-morte. Então, se André Luiz morreu e a informação estivesse no cérebro, o cérebro teria se consumido. E ele não teria condições de manter e transmitir informação para nós depois. E a maioria já assistiu o filme também Nosso Lar. Então, se nós estamos hoje aqui, acreditamos que André Luiz realmente transmitiu informação através de Chico Xavier para que escrevesse o Nosso Lar, para nós é muito óbvio que a informação não está no cérebro. Tá? Então, a mente imortal, ela consegue transmitir, armazenar toda esta informação que se recebe do dia a dia e arquiva em um departamento magnético, bioeletromagnético. Então a estrutura física ela é transitória, ela é temporária. A hora que nós desencarnarmos, ou seja, vamos perder o corpo físico, ele fica ali. O corpo físico fica. Mas todo o conhecimento, todos os dados que foram recebidos de análise, eles dão sequência na vida imortal que nós temos. Nós vamos entrar e sair de corpos, encarnando e reencarnando, acumulando cada vez mais informações. Essas informações que serão a base de análise que vai fazer com que sejamos diferentes, que tenhamos personalidades diferentes, atitudes diferentes em relação a determinadas situações. Então, só para lembrar, a mente, o conceito está muito bem determinado e é muito bem aceito dentro de ciência, da ciência como um todo.
Se ela está no corpo, ou seja, no cérebro físico, ou num departamento espiritual, aí é diferente. Tá? Umas pessoas acham que sim, outras que não. Mas a mente tem um conceito bem determinado. E assim, já explicado qual o conceito da mente, qual seria a origem da mente? De onde que ela teria sido originada? Ótimo. Então vamos lá. A origem. Nós estamos aqui hoje. Mas nós, não corpo físico. Eu, nesse momento, estou Júlio e não sou Júlio. Eu sou um espírito eterno, que tem uma bagagem mental, ou seja, um arquivamento bioeletromagnético milenar. E onde é que surgiu isso? Quando, nas primeiras células, antes delas, nós temos os átomos que compõem moléculas, que compõem as estruturas que vão constituir a primeira célula. E, antes do átomo ainda, as subestruturas dos átomos e depois o que a teoria das cordas nos diz que somos cordas vibratórias, que, se não for isso, é muito próximo disso, já que o nosso conceito espiritual é que somos vibração. Mas, a partir do momento em que as estruturas físicas, as primeiras estruturas físicas, foram se unindo lá naquele sopão pré-histórico, essas estruturas subatômicas já foram se unindo. Eram estruturas que já faziam parte da estrutura do planeta Terra. Já estavam ali. Então são elementos que compunham a Terra. Pó estelar. Quando essas começaram a se unir, que ocuparam os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, junto com fosfatos, eles formaram uma primeira estrutura fechada. Uns dizem que é coanócitos, outros, independente do nome que se dê. Vejam que eu não entro dentro de linhas afirmando é isso ou não é. Na verdade, não é importante para nós o que era ou o nome que se deu para aquela estrutura. Importante é que, de uma forma bem realista, nós estamos aqui e uma estrutura surgiu e aquela estrutura fechada, ela compunha uma diferença de eletricidade. Isso chama potencial de ação. Quando aquela estrutura se fecha, dentro dessa estrutura, nós temos uma carga elétrica, que é diferente da carga elétrica do lado de fora. Então, qualquer estímulo externo faz com que ocorra uma descarga dentro daquela célula. Eu vou dar um nome de célula, só para que fique mais claro no nosso entendimento. Então, numa primeira célula, qualquer estímulo externo fazia com que ocorresse uma descarga elétrica dentro daquela célula. Aquela descarga elétrica, como nós vimos em física, que todo fluxo gera um campo magnético, o estímulo externo gerava um campo magnético. Só que diferente de um campo magnético físico, de elementos que não são orgânicos, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esse campo magnético, ele se mantém, ele se individualiza. Então, aquela informação do estímulo do meio, aquele estímulo externo, por exemplo, uma outra célula se chocou, gerou informação, que inicialmente foi elétrica, porque o choque teve uma certa expansão e gerou essa informação. No próximo choque, ela já vai reconhecer aquela célula. Ela já começa a aprender. Quando essa célula morre, porque ela é transitória, ela morre, o campo magnético individualizado que compõe aquela célula, ele continua, porque ele não está sujeito às leis biológicas de degradação. Só quem está são os elementos físicos.
não a grandeza bioeletromagnética. Por isso que somos imortais. Um exemplo rápido para que a gente entenda isso. Nós temos um conceito que fala que o nosso pensamento precisa de eletricidade. Precisa que corra eletricidade nos nossos neurônios para que seja arquivado em algum departamento. Isso a gente aprende na faculdade. Mas de uma forma bem diferente disso. Existe uma planta que é aquele dorme-dorme que nós conhecemos. A hora que a gente encosta nela, ela recebe aquela informação como sendo um estímulo externo e se fecha. Fizeram um teste na Austrália com essa planta. Colocava uma gota d'água, a hora que a gota caía, ela se fechava. Pegaram não para uma planta, mas grupos de 60. E aí colocaram as gotas para pingar em cima dessa planta. E pingava continuamente. Depois de 4 a 6 minutos, a planta não se fechava mais. Ela aprendeu que aquela gota d'água era inofensiva, que não ia causar lesão. Isso é muito interessante. Ela aprendeu, porque a hora que pingava uma gota d'água, ela continuava aberta. Mas aí eles acharam, pode ser fadiga da planta, né? Porque recebeu um monte de gotas. Aí deram um outro estímulo. Aí ela se fechava. Deram outro estímulo de outra coisa. Que não era água. Que não era água. Ela se fechava. Ou seja, comprovando que ela reconhecia a gota da água nas suas folhas. Mas aí eles continuaram. E esperaram 2, 3 semanas e pingaram a água de novo. A planta não se fechou. Depois de 2 meses, ela voltou a se fechar. O que quer dizer isso? Ela, além de reconhecer a gota d'água como não sendo um perigo, um dano às suas folhas, ela ainda lembrou por 2, 3 semanas o que era a gota d'água e que não causava dano. Nós estamos falando de uma planta que não tem neurônio, mas que tem eletricidade e, consequentemente, tem campo magnético. Só para que a gente entenda que, se a gente for ver a grosso modo, aquela planta pensou e lembrou. Isso quer dizer que não necessariamente precisamos de neurônios para isso, mas que os neurônios foram um mecanismo de adaptação também milenar, que qualificou, que especializou, que tornou muito mais rápido a condução elétrica, a captação de informação e a resposta pós-análise. Então, nós, unidades mentais, espíritos, desde aquele momento, daquela primeira célula que nós habitamos, onde fomos gerados, estamos em uma saga constante, entrando e saindo de corpos, recolhendo informações. E são essas informações que são analisadas dentro do nosso campo bioeletromagnético, que na verdade é a nossa estrutura, em que faz com que nós recebemos a informação do meio. Se o Dr. Ricardo me empurra, eu recebo essa informação de um estímulo elétrico do meu corpo físico, eletroquímico, na verdade. Essa informação vai para o cérebro físico, é transformado, codificado para uma mensagem magnética, vai para o campo magnético, onde lá realmente é feita a análise, voltando por isso que André Luiz continua pensando onde quer que esteja, sem o seu corpo físico, e transmitindo informações. A análise é feita mentalmente dentro dessa estrutura magnética, e a resposta faz o caminho inverso. Cérebro físico, estímulo eletroquímico, e eu posso reagir. Eu posso dizer, foi sem querer. Ou eu posso reagir, porque fez isso, e empurro ele também.
E onde é que está essa análise? Por que um ia reconhecer e dizer, não, tudo bem, e o outro ia empurrar e dizer, nunca mais faça isso? Porque é a informação que nós estamos reconhecendo, que nós aprendemos durante as nossas existências, que é diferente de um para o outro em função das experiências que teve, porque tivemos vidas, caminhos diferentes. É interessante, Júlio, que nos vegetais, por exemplo, eles absorvem essas informações e o vegetal ele ainda vive numa fase onde esses princípios energéticos deles, ou princípios espirituais, ou esses campos que sobrevivem à morte física, eles são interligados em grupo. Né? Então há denominações, inclusive, de algumas linhas de pensamento que chamam de almas-grupo. Né? Ou seja, que se um indivíduo da espécie aprende, há uma tendência dos outros irem captando aquela mesma informação no inconsciente grupal. Né? E tem uma experiência muito curiosa que foi feita por Baxter, Clive Baxter. Ele fez o seguinte: num anatômico, para quem não está acostumado, anatômico é a sala onde se estuda anatomia na faculdade de medicina, né? Então tem várias mesas onde ficam as peças anatômicas, né? Ou os cadáveres, os órgãos e tal. Então haviam 12 ou 14 mesas. Então 7 de um lado, 7 mesas do outro. Em cada mesa o Baxter colocou uma plantinha da mesma espécie. Então haviam 14 plantinhas no centro da mesa. Então um estudante entrava no anatômico, na primeira mesa, e ele dilacerava, arrebentava toda aquela planta. Pisava, esmagava, etc. Né? Destruía a planta completamente. Passava por meio de todas as mesas e saía pela porta dos fundos do anatômico. Depois o seguinte, ele pediu para que cada estudante passasse pelo anatômico um por vez. E em cada plantinha tinha ligados eletrodos para captar a movimentação. Ele tinha um polígrafo, esse que usa como detetor de mentiras, a polícia usa, né? Tinha um polígrafo ligado em uma das 14 plantinhas. E que foi curioso, que quando os estudantes, digamos, inocentes, passavam pelas plantas, os polígrafos não se movimentavam. Quando aquele estudante de medicina, que fez aquela experiência de arrebentar toda a planta, esmagar, etc., passava, os eletrodos dos polígrafos das outras 13 plantas sobreviventes se movimentavam, registravam eletricamente. Ou seja, é isso que está dizendo, as plantas sentiram energeticamente a presença do agressor à sua espécie. Então, registrando ali isso, né? Então, muito interessante essa experiência. Mas, seguindo ou passando para mim? A próxima pergunta? Próxima pergunta. Então tá, vamos ver. É uma pergunta da internet? Isso. O Fred está perguntando se existe memória genética. O Fred, ele é promotor público em Itapema. Ele não consta Itapema, não, né? Não. Ele perguntou se existe memória genética. Se existe memória genética. Queres falar um pouco? Queres que fale? Pode falar. Pode falar? Bem, não existe memória genética no sentido que se atribui isso. Eu já dei aula de genética há muitos anos atrás. Não existe algum DNA que passe-se de um ancestral para outro nesse sentido, né? De que as pessoas às vezes dizem o seguinte: um indivíduo que se recorda de uma reencarnação anterior, o que está acontecendo é que ele está recebendo por memória genética de um seu ancestral de muitas encarnações, de muitas ancestrais, atrai muitos ascendentes, né? Então ele está recebendo aquele gene que passou por tataravô, bisavô, trisavô, até chegar nele. Então esse gene está vindo
desse ancestral, então geneticamente, né, ele está herdando aquela memória do seu ancestral e não estaria se recordando de uma vida passada. Então é a hipótese que algumas pessoas querem justificar lembranças de vidas anteriores como sendo uma memória genética. Não, isso não acontece, não há nenhum respaldo científico, não existe gene que consiga... não existe esse gene, não existe. Certo? Quer dizer, fazer com o dedo sobre isso? Não? Muito bem. Ok. Então tá bom. A próxima pergunta fala: qual o alcance da teoria da mente imortal dentro da doutrina espírita? O alcance é justamente o autoconhecimento. Por quê? Porque se nós sabermos quem somos, que somos eternos, que nós não somos sujeitos às leis biológicas de degradação, e o que nos favorece de verdade, que são na verdade os dados na forma de experiências de vida que a gente acumula, isso nos liberta de muitas coisas. Nos liberta de certos orgulhos fantasiosos, de certos egoísmos que acabam nos prejudicando. Então, em um primeiro ponto, a compreensão de que somos seres diferentes em função das experiências diferentes que temos, em função do arsenal de resposta que nós temos, que toda informação de contato de um ser com o outro, ela vai ser acumulada. Nós não perdemos nenhuma informação. O que nós esquecemos são informações mentais, mas nós compomos uma coisa chamada síntese. A síntese é a soma das qualidades, faculdades e aptidões que nós desenvolvemos no decorrer da nossa existência. Então, se eu perguntar aqui, alguém aqui lembra quem foi seu pai na vida passada? Ou sua mãe? Ou seus filhos? Provavelmente não vai lembrar. Por quê? Não porque não tenha amado eles o suficiente para lembrar, mas porque a informação, esta informação, ela é de uma personalidade. E quando nós perdemos essa personalidade, ou seja, com o desencarne, nós tomamos uma outra encarnação, nós levamos a síntese. O que é a síntese? Aquele artesão que viveu 70 anos trabalhando, fazendo as suas esculturas em barro, independente do que seja, ele vai ter uma habilidade maior, uma outra encarnação, inconsciente em trabalhar com aquilo. Aquele que tem uma habilidade artística em pintura, em matemática, em medicina, que exercitou, fez com que a sua vida tornou-se um hábito naquilo, ele vai gerar informações que o qualificam mentalmente e consequentemente não se perde. Então nós temos exemplos hoje. Nós temos uma menina chamada Kiane Kramarik, que pinta incrivelmente bem desde os 2 anos de idade. Então, todas essas informações que eu estou passando, depois se forem assistir ali de novo, ou alguma coisa assim, são dados que podem ser facilmente encontrados na internet, no oráculo, o Google, é o oráculo agora. Então, essa a Kiane Kramarik, ela tem quadros de quando ela tinha 5 anos de idade, em uma perfeição gigantesca em escolha de cor, traços, que qualquer crítico de arte diria que é impossível para uma criança de 5 anos escolher aquelas cores, de fazer aqueles traços. Então tem as galerias de fotos dos quadros dela, vale a pena assistir. Entre outros, nós temos o Zora Colburn, que era um rapaz dos Estados Unidos, uma criança dos Estados Unidos,
em que se perguntasse para ele qual é a raiz quadrada de 5.343. Em poucos segundos ele respondia. Ou seja, são habilidades, aptidões que se desenvolvem com o tempo em foco de alguma coisa. Então eu dei o exemplo do escultor. Existe também, vocês podem ver na internet vídeos de pessoas que trabalham, por exemplo, um dos exemplos, que é Carlos alguma coisa da Silva, mas se colocar Carlos já vai aparecer, é um mendigo que fala 5 idiomas. E levaram ele para a televisão, num programa de televisão, para testar. E ele aprendeu a falar os idiomas com livros que ele encontrava na rua, lia, ou seja, se um de nós, provavelmente, pegar um livro, e ele é um rapaz jovem, tem 20 anos, e ficarmos nós 20 anos com aquele livro na mão, talvez a gente não consiga aprender a falar o que ele aprendeu em alguns meses. Então o que aconteceu ali? Ele já tinha uma habilidade em aprender idiomas. A hora que ele se colocou naquela posição, ele se desenvolve aquilo. Então assim, nós temos muitos exemplos, não só dessas habilidades, né, dessas faculdades, dessa síntese que a gente faz, e que torna muito nítido a diferença de cada um. Então, voltando dentro da doutrina espírita, que eu acabei saindo um pouquinho aqui na resposta, o autoconhecimento faz com que a gente perceba que somos diferentes. Faz com que a gente perceba que o que é importante para nós, o que nos enriquece, são as informações, são os dados, é a experiência do dia a dia. Isso é uma coisa que não é a pressa. Só que, dentro dessa experiência, se nós entendermos que dentro daquela lei do karma, lei de ação e reação, a gente pode acelerar esse processo de uma forma própria, cada um optando por isso, evitando de lesar o outro, ou seja, de criar uma consequência para ter que drenar no futuro. Então isso nos acelera. Então o não lesar o outro, já que somos seres espirituais, é muito nítido. Aqui lógico que não dá tempo, mas a formação do ego e por que nós agimos diferente, por que nós temos essa forma de reagir e não agir em relação às situações, isso está bem nítido já no primeiro livro sobre o que é o ego e por que a gente reage dessa forma. Bem, lembro os presentes também que quando quiserem levantar alguma questão relacionada ao que foi falado, de preferência, né? Mas às vezes puxa algum ângulo, como o nosso amigo ali, marido da Iracema, fugiu o nome agora. Ari, isso, nosso amigo Ari colocou, né? Os outros quiserem também levantar alguma questão, fiquem à vontade. Só peçam o microfone para que possam, o pessoal da internet possa ouvir. Microfone lá para o nosso colega oftalmologista lá. Ótimo. Na verdade, a antimatéria
no conceito de hoje, antimatéria, tudo que se forma em matéria é como se tivesse tido uma divisão, a matéria, o elemento, em duas, matéria e antimatéria. E que o que formou o nosso universo foi matéria, e que existe o seu complemento, antimatéria, em algum momento, em algum lugar. Mas a orientação de Céfalo para isso não seria em relação à antimatéria, seria em relação... primeiro, nós temos quanto tempo? 26 minutos. Tá. Eu vou tentar compor e ser o mais breve possível. Dentro de um princípio em que existe uma fonte primária para tudo que existe, ou seja, uma fonte de onde emana todas as frequências vibratórias, inclusive a energia vital, que também emana dessa fonte vibratória, que é o princípio de tudo, ela é projetada a partir dessa fonte, todas essas frequências, e ela vai se tornando cada vez mais densa. Então, o nosso universo físico é como se, à medida que essas frequências se tornassem mais lentas, elas se tornassem também mais densas. E então ela forma, a partir de uma densidade, o universo físico. Então, o universo físico, que é esse que a gente consegue ver com o telescópio, que tem um planeta lá, tem uma galáxia em outro lugar, estão compondo as constelações, todo esse alcance faz parte do nosso universo físico. Mas antes desse universo físico, existem os universos com frequências vibratórias menos densas, que não refletem luz como capazes de sensibilizar nossa retina, ou seja, que nós não podemos ver, mas que são universos, esse é o título do terceiro livro, universos paralelos. Então, existe o físico, o etérico, o astral, e assim compondo os universos que são materiais, porque eles são matéria também, só que uma matéria menos densa. Então, o planeta Marte, assim como tudo à nossa volta, como se fosse 3 folhas de filme. Sabe aquele filme VHS, aquele filme que tinha antigamente? Como se nós pegássemos 3 folhas daquele, né? Aquela película do filme, colocássemos uma atrás da outra, e no primeiro passa uma história, no segundo passa outra, no terceiro passa outra. E nós estamos na primeira, na mais densa delas. Mas junto àquela está passando uma outra história, e por trás daquela uma outra história, que se comunicam, mas não interferem. Então, dentro do planeta Terra, existem as dimensões do planeta Terra que passam além da física, a etérica, a astral. Por exemplo, André Luiz, em nosso lar, estava num plano astral, mas estava em volta da Terra. Então ele não estava no céu físico, ele estava em um plano astral, que seria como a película do filme. E nós estaríamos na primeira, na segunda, o etérico, na terceira, André Luiz. E ele passava informação e chegava até nós. Por isso se comunicam. Até aí tudo bem? Então, dentro desse processo de comunicação, de interação, o planeta Marte, a resposta, tem vida? Física não. Etérica? Sim. Astral? Sim. Tem vida. Pode colocar a nave que for para pesquisar vida em Marte agora. Não vai encontrar. Porque a vida que tem lá, ela faz parte de um outro ciclo. Marte já teve vida, já teve água. Só que, em função das degradações que o planeta sofreu, ele perdeu a sua estratosfera. Consequentemente, ele sofreu direto os efeitos solares. Vulcões entraram em erupção.
Ou seja, acabou completamente com o planeta, que é um planeta desértico, por isso o planeta vermelho. Mas existem sinais de que houve água, existem sinais de que houve vida em Marte, que houve vida. Ele participou do ciclo dele. Só que daqui a pouco ele vai renovar o seu ciclo. Por quê? A mesma coisa que nós pegarmos o quintal de casa e queimarmos tudo. Por um tempo ele fica inerte. Mas a vida cinética, nada fica sem movimento. Daqui a pouco o planeta Marte vai estar reiniciando um novo ciclo de vida. E vai ser parecido com a Terra de novo, como já foi. Uma estratosfera com o seu ambiente bem próximo do ambiente que já é a Terra. E nós estaremos caminhando para um novo reciclo da Terra. Então talvez a gente perca toda essa beleza que a gente tem num tempo mais curto, mais longo, independente, mas Marte continua o seu ciclo. E para nós não precisamos ter medo, porque somos imortais. Então isso não nos deve abalar. Então entendeu por que existe vida em Marte? Só que as nossas as aferições aqui, né? Exatamente. Aí nós voltamos ao início da nossa realidade. Se daqui a 280 milhões de anos, que é o tempo que a luz chega de Andrômeda até aqui, ou seja, Andrômeda é uma galáxia que ontem à noite eu estava mostrando para os meus filhos. A luz dessa galáxia, o que eu estou enxergando, a luz que eu chego nos olhos, aquele piscarzinho dela, saiu dela há 280 milhões de anos. Então, se alguém lá conseguisse uma tela capaz de captar a luz que está chegando lá agora e conseguisse com essa luz ter uma imagem do que temos aqui no planeta, ele viria os nossos ancestrais lagartos, nem dinossauro ainda. Porque a luz que chega lá saiu daqui, refletiu daqui há 280 milhões de anos atrás. Tudo bem? Só um detalhe interessante que quando Kardec perguntou aos espíritos se todos os globos, todos os astros são habitados, isso é a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Ele respondeu, sim, todos os astros são habitados, né? Os espíritos que responderam ao Livro dos Espíritos colocaram. Claro, porque são nessas outras dimensões, né? É isso aí. Bom, sigamos? Ok. Então tá bom. Seguindo então, como se encaixam os conceitos materiais e espirituais na teoria da mente imortal? Eles se encaixam justamente dentro dessa dualidade, mente e corpo. Então, o corpo é o receptor das informações. Nós precisamos do corpo físico? Sim. Porque é graças ao corpo físico que nós recebemos informações do meio que vão se transformar em informações biomagnéticas que vão nos acompanhar eternamente. Só que, a partir do momento que nós acumulamos essa informação, nós a levamos conosco, mais forte ou menos forte, na forma de qualidades, aptidões ou faculdades, ou não. Por exemplo, eu dei o exemplo do escultor. Se nós fizermos agora um bonequinho bem mal feito de barro, eu não criei habilidade para levar. Numa próxima encarnação eu vou fazer o mesmo bonequinho esquisitinho de barro que eu estou fazendo agora. Agora, se eu treinar essa habilidade, eu vou desenvolver e levar comigo isso. Isso é tanto a parte que nos favorece, como a desfavorável também. Se eu fumo, eu vou treinar essa habilidade. Eu vou ensinar, impregnar na minha mente a necessidade do cigarro. E aqui tem uma conciliação, porque é físico e mental. Então, aquele que fuma e não consegue parar de fumar enquanto está encarnado,
não ache que depois que desencarnar vai parar. Não vai. E quando desencarnar, vai procurar um fumante para que se ocupe da parte etérica, astral, para extrair aquilo do seu cigarro. Ou seja, vai ficar escravo de um vício no plano astral. Mesmo assim, não vai ficar para sempre. Em um momento vai reencarnar. A hora que reencarna, o que acontece? Quem que molda o próximo corpo físico? A mente, o espírito. Então, uniu o espermatozoide e o óvulo. A hora dessa união, vai ser selecionado energeticamente os tijolinhos do pai e os tijolinhos da mãe. Na verdade, nessa união entre o espermatozoide e o óvulo, não é igual mistura de tinta. Pega a tinta azul e amarela e depois fica tudo verde. Não é assim. O pai dá um número de tijolinhos, a mãe dá um número de tijolinhos, e esses tijolinhos que vão montar o próximo corpo físico. Mas isso não é ocasional, não é a sorte que acontece. O que acontece é que a energia daquela mente reencarnante, ela vai atrair os tijolinhos conforme o seu código de barra, a sua estrutura. Então não é o acaso que nós temos essa estrutura. Nós pegamos um molde espiritual que funcionava como se fosse um imã extremamente forte, e a hora que juntou os óvulos, ele atraiu o gene. O gene não foi ocasional. E trouxe. Então hoje nós sabemos que existem os genes HLA, os DRRs, ou DRD, agora me fugiu. Mas que são genes que, por exemplo, o HLA, que favorece, deixa propenso o indivíduo a fumar ou a ingerir álcool. Então a pessoa já nasce com uma tendência a. É uma tendência genética? Sim. Mas o irmão dele talvez não tenha. Por quê? Porque só vai ter se também teve essa mesma propensão. Se criou essa propensão para o seu próprio corpo. Então, o alcoólatra, que seria o alcoólico hoje, não é? O fumante, o usuário de drogas, aquele da gula, independente, nós temos que tomar cuidado com todos os exercícios contínuos que fazemos para que a gente não crie vínculos que depois nós não tenhamos no plano espiritual. Aquele que precisa comer muito, que está vinculado à própria gula, quando desencarna, é o mesmo problema do fumante, do alcoólico, de quem usa droga. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos uma conciliação de mente e corpo muito íntima. E toda a informação que nós recebemos no contato com o meio externo, com outras pessoas, o que nós aprendemos, isso tudo nós gravamos. Mas aquilo que nós exercitamos, nós vamos desenvolver. Então, por exemplo, a bondade, a tolerância, o carinho, a forma de amar, tudo isso, se nós exercitarmos, nós seremos hábeis nisso no futuro. Lembrando, rapidamente, eu acho que deve estar quase acabando o tempo. Faltam 12 minutos. Que uma coisa que é importante, que eu achei muito bonito, e eu gosto sempre de falar isso, porque eu sempre tive eu queria entender o que era a forma de amar, o que era o amor e como isso se distribuía. E eu dou aula também na CERT, para um grupo já do último ano lá de formação de estudos espirituais, que chama COEM. E eu sempre também fazia questão de dizer, e eu percebi que é difícil explicar o que é amar. Mas de qualquer jeito, num dos livros, eu recebi essa orientação de como que funciona, o que seria. Não de uma forma romanceada,
mas de uma forma bem objetiva. E dependendo aos ouvidos de quem chega, ou seja, se for romancista ou que está ouvindo, vai achar que é uma forma fria. Mas o que é o amor? Cada um de nós, no decorrer dessa existência, até hoje, que é como nós estamos aqui, nós exercitamos a nossa capacidade de amar. Então, assim como exercitamos a nossa capacidade de fazer as outras coisas que eu também já citei. Então, cada um hoje é capaz de amar de uma forma. Então, por exemplo, um pode amar como uma lâmpada de 40 watts, outro ama como uma lâmpada de 100, outro como uma de 500 e a outra como de 1000. Mas a forma de amar é única. Então, eu amo os meus filhos, a esposa, minha mãe, ou seja, todo o grupo, Dr. Ricardo, vocês, da mesma forma. Eu não consigo amar uma pessoa mais do que outra. Eu só consigo ter apego a mais de uma pessoa do que outra. Isso é a capacidade de amar. Nós conseguimos amar ao todo à nossa volta. Então o amor é como se fosse luz. Onde nós vamos iluminando a uma certa distância, porque nós temos essa capacidade em watts para iluminar. Então, quem entra dentro desse campo de luz vai receber o amor que eu tenho para oferecer. Pode ser o cachorrinho, pode ser o periquito, pode ser o que for. É a minha forma de amar. Agora, dentro do grupo familiar, nós temos o apego. Apego não é amor. Por isso que eu perguntei para vocês se lembravam da vida passada, quem foi o pai, a mãe, filhos. Não. Porque o exercício de amor que nós exercitamos para trás, que foi muito forte, junto com o apego, porque é onde a gente aprende a exercitar com mais força, é que nos faz crescer a nossa luz. Mas a nossa capacidade de amar é uma só. Então, se nós nos apegarmos muito a um grupo espiritual, a um grupo físico hoje, e dizer, não, esse aqui é da minha família. Então, se tiver que eu lesar alguém, eu vou lesar fulano. Mas aquele fulano pode ter sido o meu pai, o meu filho, a minha mãe numa vida passada. Ou seja, se eu estiver usando o alcance de amar que eu tenho, eu vou amar a todos à minha volta. Então, e todas as formas de ligação física vão gerar distúrbios, vão gerar atritos para nós. Então, se eu me apego à minha casa e eu perder a minha casa, eu vou desestabilizar minha vida. Se eu me apego ao meu carro, ao meu emprego, se eu perdê-los, eu vou me desestabilizar. A família é a mesma coisa. Mas a família, infelizmente, ou felizmente, porque a vida é um ciclo, vai se desfazer. Um desencarna, o outro desencarna, e assim vai dando uma sequência. E quando desencarna, toda aquela informação, todo aquele amor que nós oferecemos àquela pessoa, virou exercício para ela e para mim. Mas, numa próxima encarnação, nós talvez não estaremos juntos. Eu vou ter que exercitar com uma outra pessoa. Então, por isso que eu disse que às vezes é uma visão de certa forma simples e tão objetiva que se torna fria. Mas é a nossa realidade. E é por isso que a gente vai ver em muitos livros de orientação espiritual para que a gente exercite o amor e para que a gente se liberte dos apegos transitórios, fantasiosos, que infelizmente fazem com que às vezes a gente cometa equívocos desnecessários, protegendo um grupo e desfavorecendo o outro. Pergunta do nosso amigo ali. E o carinho que a gente tem
por ter vivido com certas pessoas pela proximidade, ele sempre estaria relacionado ao apego, ou ele tem algo do amor? Assim, eu sinto que tem algo a mais quando você tem essa proximidade com as pessoas. Essa é a capacidade de amar. O amor é só um, né? Então esse é o apego. Então a gente aproveita desse apego para exercitar a capacidade de amar. Mas isso vai se perder, porque ele é físico. Ele é só temporário, é transitório, assim como o idioma. Então, por exemplo, a gente se apega muito à mãe como uma necessidade, muito ao pai como uma necessidade. Isso todos os seres, as escalas animais fazem isso, em menor tempo ou maior tempo. Porque isso é uma forma de preservação da espécie. Esse apego principalmente à mãe, que é a protetora, né? Mas quanto mais nós nos tornamos mais conscientes de como que funciona essa engrenagem, mais a gente compreende que o apego ele precisa ser sadio, saudável. A gente precisa compreender os ciclos e como funciona. E essa necessidade de exercitar é justamente nos livros que a gente vê que falam sobre perdão, que falam sobre amar o próximo, né? Porque assim, não está escrito lá no amar o próximo assim, ame o teu pai, ame a tua mãe, os teus filhos, a tua esposa. Não, fala ama o próximo. Então essa é a capacidade de expandir mais essa capacidade de amar. Seguimos? Então tá bom. Seguindo. Como seriam os conceitos de inteligência, memória, personalidade, pela teoria da mente imortal, que abrange desde a psicologia, psiquiatria e a doutrina espírita? Pode repetir os itens: inteligência, memória e personalidade. Certo. Bom, personalidade nós já acabamos falando, mas vamos trazer a base para que a gente compreenda bem. Eu falei que nós arquivamos informações. Esse arquivamento nós chamamos de memória. A inteligência é a capacidade e velocidade de acessar esta informação, analisar e trazer uma resposta. Então, isto é inteligência. Existem trabalhos que falam, por exemplo, tem James Flynn. Ele fez um trabalho bem interessante, é um psicólogo, e ele fez um trabalho mostrando que o nosso QI está sendo progressivo. Então, desde os estudos que ele fazia, dos trabalhos, ele tinha percebido isso. E teve uma dupla, Asley e Mark. Eu acho que, se eu não me engano, foi de 2010, mais ou menos de agora. Eles tiveram acesso a esse acervo de pesquisa daquelas pessoas que naquela época, 50 anos atrás, fizeram os seus testes de QI. E eles pegaram pegaram aqueles mesmos testes de QI feitos há 50 anos atrás e fizeram em jovens da exata mesma idade agora. E mostrou-se que o QI foi muito maior agora, o número de acertos foi muito maior do que foi há 50 anos atrás. E a média é que se aumente 3 pontos a cada 10 anos do QI. Então, só de uma forma assim, geral, o que quer dizer isso? Que nós estamos progredindo como uma forma muito lógica. Por quê? Porque nós entramos e saímos de corpos. A vida que eu vivi obrigatoriamente nessa eu tenho mais arquivos que a passada. Então a minha capacidade intelectual é maior, desde que eu não tenha nenhum tipo de compromisso kármico que tenha bloqueado a minha inteligência. Ou seja, se eu tenho um acesso direto de análise, de pegar essa informação, analisar e trazer uma resposta, eu vou ser obrigatoriamente mais inteligente, digamos assim, porque eu tenho uma faculdade, aptidão e qualidade
essa síntese maior do que eu tinha numa encarnação anterior. Mas digamos que eu tenha sido um médico que fazia abortos numa vida passada. Então eu posso ter nascido nessa com uma lesão cerebral, física, que agora me bloqueia as informações de acesso. Ou seja, eu não perdi a inteligência, eu continuo também mais inteligente hoje do que antes, só que agora eu não tenho acesso. Eu tenho esse bloqueio temporário feito pelo corpo físico. Na próxima, eu continuo tudo normal. Queria... Iracema, microfone? Mas uma outra coisa que eu penso assim em relação ao QI, não somente que as pessoas estejam elevando o seu QI, é que atualmente, desde que as crianças nascem, elas são muito mais estimuladas e incentivadas Sim. do que tempos atrás. Acho que esse fator também pode... Também. Isso chama abstração. Então, hoje, nós temos uma capacidade de abstração muito maior. Isso incrementou o nosso QI. Por isso que eu falei em síntese. Porque, assim, o fator QI, o teste do QI, ele é muito falho. Porque ele não mede só a capacidade intelectual, mas ele acaba tomando, nos seus testes, medindo outras capacidades, que não seja só de inteligência. Então, por isso essa pergunta foi muito interessante, porque assim, a inteligência é só a capacidade de tomar a informação e trazer. Análise e trazer. Isso é inteligência. Mas a síntese, que é a capacidade de aptidão, faculdade e qualidade, ela traz a abstração. O que é a abstração? Os nossos avós, bisavós não tinham um videogame para jogar. Então tudo era muito sólido, era muito palpável. Hoje é tudo muito virtual. Então a nossa capacidade de abstração é muito maior. Então os nossos testes também, por uma forma muito lógica, tem que ser maior agora. Desde que os testes também sejam direcionados para uma abstração. Então existe uma falha muito grande nesses testes de QI. Mas, agora lógico que não daria tempo, mas no livro está bem explicado assim, o que seria e onde é que estão algumas falhas nessa avaliação do QI, uma vez que nós temos qualidades cumulativas. Ô Júlio, nós estamos assim no nosso horário. Eu gostaria então, algumas perguntas vão ficar devendo a quem as fez, né? Muito interessantes, mas poderia então fazer um fecho, encerrar? Claro, claro. Então tá certo. Só concluindo em relação então à personalidade em alguns segundos, e como eu já falei, a personalidade é a forma com que nós expressamos, analisamos essas informações e nós nos expressamos. Então é diferente a forma de expressão que uma pessoa tem da outra forma, porque a análise dos dados que ela faz também é diferente. Então, consequentemente, as personalidades são diferentes. E uma coisa que é muito interessante é que em gêmeos univitelinos, intraútero, eles reagem de formas diferentes já nos exames ultrassonográficos. Um é mais agitado, o outro é mais calmo, ou seja, que demonstra que pode haver essa diferença já intraútero das personalidades. Mas enfim, gostaria de então agradecer a oportunidade de estar aqui, a audiência, né, as pessoas que ouviram, que participaram, e espero que tenha acrescentado alguma coisa aí que sirva de um pouco mais de dados para a experiência para a gente levar para frente. Bom, nós agradecemos muito a sua vinda. Já temos agendado outras datas esse ano, né? Então, no decorrer do ano de 2014, vamos trazer o Dr. Júlio outras vezes aqui. Provavelmente ele vai publicar depois no site, né, as datas, logo que for possível. Então, lamentando até que o tempo encerrou, mas vamos encerrar a nossa reunião entrando em contato mais uma vez com os queridos amigos da espiritualidade, solicitando a eles que derramem a luz, a paz, o amor, as energias suaves sobre todos nós, presentes aqui, presentes virtualmente pela internet, mas conectados todos em pensamento e em sentimento.
Que todos vocês recebam também o nosso carinho, a nossa alegria, a nossa energia, muita paz e muito amor a todos. Está encerrada a nossa reunião. Até quarta-feira. Eu vou dar...